Um animal selvagem comendo aqui na porta. Em pleno dia. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los em mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e podermos juntos estudarmos esta lição da Bíblia. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante, onde Tu nos concedes o privilégio de encontrar na Tua Santa Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacite a compreensão do tema, nos capacite a que possamos praticar e, principalmente, Senhor, ensinar com habilidade devida àqueles que nos cercam, para que todos possam ser alimentados, sustentados pela Tua Palavra, guiadas pelo Teu Santo Espírito e que, em muito breve, possamos estar encontrando contigo nas nuvens dos céus. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. José, mestre dos sonhos. Um tema muito legal isso aqui, com certeza absoluta. O verso principal está em Gênesis capítulo 37, verso 19, que é a coluna dorsal do tema desta semana. Lá diz o seguinte: os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Irmãos, interessante nisso aqui tudo, que quando a gente conhece a história de José, nós podemos perceber claramente que, de fato, ele tinha esse dom, o dom do sonhador. O sonho profético. Ele não só sonhava e interpretava o seu próprio sonho, como interpretava o sonho das pessoas. As pessoas o procuravam a fim de que ele interpretasse os sonhos, e ele interpretava de forma extraordinária, dirigido por Deus. Esse termo sonhador, quando as pessoas de fato têm esse dom, que não foi só José que recebeu esse dom, seja ele profético ou não, pessoas que projetam grandes sonhos na vida, sonhos que debaixo da graça são possíveis de serem alcançados. Essas pessoas sonhadoras, seja qual for o projeto de vida que eles têm, esses sonhadores geralmente são rejeitados. Eles não são muito bem aceitos em qualquer lugar, porque geralmente eles também são muito otimistas. Eles são meio alérgicos a pessimismo. E por isso, nem sempre eles são bem recebidos. Sempre eles são vistos como pessoas sonhadoras, como pessoas de grandes imaginações, ou pessoas de sonhos mirabolantes. Infelizmente, a maioria deles passa por rejeição por isso. Às vezes até não é rejeitado na frente, a hora que vira as costas, coitado, é novo e doido. Mas aqui no caso de José, como em muitos outros casos também pode acontecer, desses sonhadores alcançarem seus projetos, porque geralmente são pessoas focadas,
Eles sabem o que quer na vida. Eles não baixam a cabeça. São verdadeiros guerreiros em seus propósitos. E quando conectados com o Senhor, aí sim, ninguém pode com eles mais. Porque o Senhor é com eles. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Vamos tirar grandes lições aqui desse personagem para aplicação na nossa vida pessoal. Problemas familiares. Segundo tema. Aqui, meus amados, Jacó plenamente estabelecido na terra e tendo esse filho da velhice, José, logo depois viria também Benjamim, o caçula, ambos filhos de Raquel, uma das 4 mulheres que ele tinha, a que ele mais amava. Esses 2 filhos, como eu disse anteriormente em outras lições, eram as 2 meninas dos olhos de Jacó. Mas esses homens também, especialmente José, deixaram marcas muito importantes dentro do foco administrativo da causa de Deus na terra. Dos personagens dos tempos bíblicos foram como José, pessoas de muita importância na orientação, na estruturação administrativa e social do povo de Deus. Temos aqui o caso de José, que nós estamos estudando essa história extraordinária, e temos também, lá mais à frente, nos dias de Moisés, o Jetro, aquele ismaelita, né, que surge então lá na região de Midian, como sacerdote do Deus Altíssimo, se tornaria então o sogro de Moisés. Esse homem também tem uma passagem de suprema importância na causa de Deus, no que diz respeito à organização social, política e religiosa dos israelitas em pleno êxodo no deserto. Quando eles acamparam ali no Sinai, então próximo de Midian, aonde Jetro tinha então sua propriedade. E aonde Moisés foi treinado durante longos 40 anos para voltar aos 80 anos de idade, recolher os escolhidos de Deus, o povo de Deus, e ir para o êxodo por mais 40 anos. Pois bem, José entra aqui nessa história toda como o preferido de Jacó. E Jacó acaba que pegou pesado com esse negócio, porque ele sendo quase um caçula, só tinha um além dele, que era Benjamim, ele se apegou de tal forma que deixou na cara dos outros que ele seria o portador da primogenitura. E aquilo foi questão de tempo. Os outros tudo viram que aquilo ia acontecer. Quando Jacó, então, resolve fazer uma túnica talar, que era a túnica usada para os príncipes, para ele, ficou muito na cara a intenção de Jacó com relação a José diante dos demais irmãos. E isso provocou a ira neles. E quando José começa a manifestar sonhos que o pai, apesar de acreditar lá no fundo que aqueles sonhos tinham fundamento, pela inteligência que Jacó percebeu que ele tinha, não se esqueça, Jacó era um homem de grandes visões. Ele era um tremendo de um estrategista. Ele sabia sim reconhecer o sangue no olho, aquele feeling em cima da vida de um portador de tal virtude. Jacó sabia, como sabia. Ele olhava aqueles filhos dele e sabia o perfil de cada um. Mas ele sempre foi um indivíduo muito equilibrado, muito centralizado, e ele conseguia coordenar diversos tipos de problema ao mesmo tempo e administrar bem o andamento desta família tão complicada, da onde então surgiria nessa descendência de Jacó o Messias um dia. Mas esse José aqui, quando começa a manifestar os sonhos, que ele percebeu que naqueles sonhos que todos se ajoelhariam diante dele, e era um significado muito duro para todos ouvirem aquilo, até para o próprio Jacó, Jacó chegou a repreender ele, apesar de no fundo do coração ele ter convicção que aquilo lá tinha fundamento, que ele sabia que ele tinha o dom. O que ele não esperava é que esse dom viesse lhe custar tão cara
essa exposição de apego que ele tinha com José. É uma prova clara, como temos em 1 Crônicas 5, verso 2, que Jacó sabia, tinha convicção de que José era o mais preparado para receber a primogenitura, que ele a concedeu, como revela nesse texto que eu aqui citei. Lá no Gênesis capítulo 37, verso 2, também nós percebemos que outro grande problema que foi levantado, se pode mencionar, que levantou a ira dos seus irmãos, é que Jacó o comissionou, teria comissionado José para fiscalizar os demais. Pensa, como que praticamente um caçula vai fiscalizar os mais velhos, que eram já homens formados? Aquilo era muito absurdo. Então José, ele foi muito rejeitado por seus irmãos. No capítulo 37, verso 11 de Gênesis, a gente percebe que Jacó, na verdade, ele sabia que no fundo, José tinha aqueles dons dirigidos por Deus. E que grandes coisas viria, a vida e foco que José tinha, pelo seu jeito de ser, como ser humano. Mas só que esse baque foi muito para a família toda. Quando nós entramos no terceiro tema, o ataque a José, aí nós temos um leque de informações muito curiosas nisso aí tudo. Mas eu queria chamar a atenção aqui, que quando a gente analisa Gênesis capítulo 37, 12 até 36, nós precisamos de olhar de uma ótica da forma que Deus olhou para esse assunto todo. Da ótica divina, irmãos, essa seria a única saída para o povo de Israel. Se José não tivesse sido levantado ali naquela circunstância exata, naquela nação que administrava, era a nação que mandava no mundo naqueles dias, era a líder mundial daqueles dias, se José não se levanta ali, não haveria a menor chance de acampar a Israel de forma pacífica, dentro de um período que o Egito já vinha escravizando nações vizinhas. Mas nos dias de José, quando esse Israel, essa família de Jacó, desceu como povo de Deus, da descendência de Isaac, porque outros povos, mesmo da descendência de Abraão, já vinham sendo escravizados. Mas essa descendência de Abraão, via Isaac, Jacó, essa desceu nos dias de José. E foram 30 anos que eles viveram ali dentro. Nesses 30 anos, foi uma trégua dentro dos 400 anos de cativeiro profetizados por Abraão. Abraão fala que eles ficariam 400 anos no cativeiro, de fato foram 400 anos, mas Paulo fala de 430 anos, porque 30 foi o governo de José, inserido dentro dos 400 anos. Foi uma trégua, para que o povo de Deus se preparasse e alicerçasse para dar sequência, então, chegar até Moisés, o libertador, e dali dar sequência pelo êxodo afora até chegar a Cristo. A única saída foi essa dolorosa da rejeição da família de José, dos seus irmãos contra ele, e fazer o que eles fizeram. Não que Deus estivesse aprovando ou conduzindo aquilo, mas Deus, como onisciente, neste atributo, ele sabia do que resultaria no comportamento e no fortalecimento do sistema imunológico e emocional de José. Como ele valorizaria o poder de Deus na vida dele, livrando ele de cada passo duro desse que ele foi preparado como um ferro forjado na brasa viva. José penou demais, começando com seus próprios irmãos, sendo jogado naquele poço, naquela cacimba, sendo vendida para mercadores ismaelitas, primos deles. Todos encontram o caminho da sabedoria. É inevitável. Do contrário, só encontra o caminho da tolice e da frustração. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, Judá e Tamar. Irmãos, aqui aparece um parênteses. Logo após a ocorrência do sumiço de José, os seus irmãos então trouxeram aquela túnica talar,
lambuzada no sangue de cordeiro, como se tivesse sido o sangue de leão. E os irmãos então levam para o pai aquilo e dão um choque no pai. O pai teria enterrado então o filho na sua mente. E chorou por diversos e diversos anos, se tornou uma pessoa muito triste, porque a esperança de Israel estava naquele homem, na visão especialista de Jacó. Então ele viveu uma frustração tremenda por diversos anos. Ele viveu essa tristeza no mínimo, por 7 anos. Porque depois de 7 anos, quando eles estavam ali colhendo os benefícios para enfrentar a seca que já estava chegando no começo do 8º ano, é que eles foram apresentados. A José. José os identificou claramente de longe, e é onde então a família pôde vir para o Egito e passar o restante da seca, da crise, justamente ali no Egito, muito bem protegido, muito bem alimentado. E com grandes posses que eles tiveram, concedidas pelo próprio faraó, homenageando o seu braço direito, que abaixo dele era José quem comandava toda aquela nação. Aqui então, depois que acontece isso, entra em cena esse episódio aqui de Judá e Tamar. Judá, na realidade, era casado com Batsua, a primeira esposa de Judá. E com ela ele teve 3 filhos. O primeiro fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Tamar, que era a esposa então desse primeiro filho, foi cedida ao segundo irmão. E esse segundo irmão não queria dar descendência dele para Tamar. Ele jogava o sêmen no chão quando se deitava com a sua mulher. E aí também foi ferido pelo Senhor. Ficou só o caçulinha. Judá prometeu, segundo a lei ali de Israel, que o irmão tinha que assumir a viúva e casar com a viúva. Só que ele era muito pequeno e Batsua, antes de morrer, acabou convencendo Judá a não cumprir com essa promessa. E quando Tamar percebeu que ia ficar uma viúva sem descendência, ela armou uma arapuca para pegar Judá. E como pegou facinho? Ela, coincidentemente, num dia fértil que ela estava, que nós sabemos que o dia fértil é praticamente 1 ou 2 dias no mês inteiro, 3 dias, ela, num período desse, ela consegue se transvestir de prostituta, de meretriz, ficou num lugar estratégico, onde ela soube que o sogro passaria, e ele se encantou por ela. Teve relação com ela, e ele não tinha dinheiro para pagar. E ele prometeu de mandar um cabrito para ela. Veja que foi uma relação muito cara, né? Porque um cabrito hoje tem um valor considerável. 80 quilos dessa carne aí não é muito barato não, hein? E olha só, ela disfarçada, manteve o véu, não deixou ele ver o rosto dela hora nenhuma. Falou, não, tudo bem, mas para garantir que o senhor vai me mandar o pagamento, eu gostaria que o senhor me desse um penhor. Aí ele pegou o seu cajado e o seu selo de identificação como membro da família de Jacó, enrolou no cajado, numa manta, e entregou para ela. Falou, vou mandar o amigo meu trazer para você, te entregar o cabrito, aí você devolve isso aqui. Tá ótimo, tranquilo. Só que ela, deitou na capoeira, foi embora. E quando ela já estava barriguda, que ela foi flagrada, Judá foi avisado que ela havia se prostituído. E Judá mandou chamar ela, mandou buscar ela, arrastar ela para fora para pôr fogo nela. Quando então ela, na frente de todo mundo, abre aquela manta e fala, o homem que é pai desse menino que eu estou grávida é esse aqui, ó. E abriu e expôs claramente Judá diante de todo mundo. E ele admitiu que ela foi mais justa do que ele. Porque ele prometeu e não cumpriu. De dar a Tamar a descendência da família. E agora ele teve que engolir seco. Essa esposa que ele tinha antes, que era uma cananeia, né? Filha de Suá,
agora os filhos de Tamar, descendente do próprio Judá, de forma direta, teve Pérez e Zerá, gêmeos. E de Pérez, exatamente de Pérez, veio na descendência que surgiria Davi, e na tribo de Davi surgiria Jesus, o Messias. Passaria também por Raabe. Olha outra personagem muito importante dentro dessa história toda. Tamar, Batseba, Raabe, são mulheres de marcas muito importantes no escrito sagrado e na história do povo de Deus, irmãos. Muito importante. Veja que Batseba está na família também, na descendência de Davi. Ela seria esposa de Salomão, e todo mundo lembra da confusão que foi. Ela começou o relacionamento com Davi com adultério. E o Davi não só adultério, mas com homicídio. Planejado, sangue frio. O primeiro filho nasceu morto, mas o segundo foi Salomão, filho de Davi com Betseba. E nessas criaturinhas aí, Tamar, Betseba, Raabe, surgiu o Messias mais tarde. Veja, irmãos, que coisa mais interessante. Os olhos com que Deus olha as pessoas é muito diferente dos olhos que nós olhamos. Ele vê em nós e em todo mundo grandezas que nós normalmente não enxergamos ou não admitimos, principalmente nos outros. É muito simples querer admitir grandeza própria, né? Exaltação. Mas na vida alheia é difícil. Só quando conectados com Deus que tem essa sabedoria de saber reconhecer a grandeza alheia, as virtudes alheias. Assim, inspira o conhecimento, a identificação e a devida humildade de ter virtudes e de expor essas virtudes para o bem, sempre. É muito importante isso. Essas são as lições que tiramos aqui dessa família complicada, né? Aí voltamos para o cenário de José, pelo quinto tema, José, um escravo no Egito. Irmãos, analisando aqui Gênesis capítulo 39, nós vamos ver que José, ao cair lá no Egito e ser exposto numa plataforma de venda de escravos, quem logo que bateu o olho nele e achou interessante? Potifar. Na Bíblia Sagrada, Potifar é tido como eunuco de Faraó. Esse eunuco era diferenciado, irmãos. O que leva a entender, através da tendência histórica da época, é que Potifar e Faraó deviam ter sido amigos desde a infância, e Faraó mandou ajeitar esse casamento para ele, porque um eunuco não teria sentido o eunuco se casar. Mas se não fosse casado, não teria como também ser funcionário público. Normalmente era assim na antiguidade. Entende? Em muitas culturas, no Egito, segundo alguns estudiosos, esse perfil na história. Então, ele teve esse casamento arranjado, e aí a coitada da mulher que vivia com ele era uma pendúria, né? Porque o tanto de funcionário que tinha, ela tomava conta do jeito que queria, e Potifar quase não ficava em casa. Não me conta não que eu mato. É mais ou menos por aí que funcionava o negócio. Só que quando conheceu José, ele percebeu logo que era um cara diferente de tudo. E ele rapidamente conquistou a administração interna de tudo na vida de Potifar. E ele sabia que a única coisa que Potifar reservou, que não era para ele tocar, era a mulher dele. E José respeitou isso. Só que a mulher não aceitou ser rejeitada. Ela sediava José o tempo todo com diversas formas de sedução para atraí-lo para a cama. E José nunca aceitou. E quando ela viu que não ia conseguir de jeito nenhum, ela a preparou um dia lá que só ia ficar os dois dentro de casa, não era para o resto da turma ficar tudo lá para fora. E ela ferveu em cima de José de uma maneira, e José não aceitou. Ela segurou a roupa dele, deixou a roupa dele na mão e vazou pela saroba fora e sumiu no mapa. Foi caçado igual um bicho e foi preso. Ele falou claramente para Potifar, e Potifar já tinha muito tempo que estava com ele, acreditou, mas não podia admitir. Acabou mandando prender ele.
não matou ele de imediato. Por que que ele não matou? O que seria feito claramente em qualquer outra cultura. É porque Potifar sabia que José falava a verdade. E Potifar sabia com quem que ele casou. Sabia que ele não podia dar a condição ideal para ela. Algumas traduções, Gênesis 39:1, apresenta Potifar como Nebuzaradan também, lá de Nabucodonosor, ambos eram eunucos e eram capitães de guarda. Eram generais de exército, da guarda pessoal, tanto de Faraó, no caso de Potifar, e Nebuzaradan, da guarda oficial de Nabucodonosor. Foram dois eunucos que se destacaram na história da Bíblia Sagrada. Dentre outros, temos também o eunuco lá que Filipe batizou mais tarde, nos dias da pregação do Evangelho, nos dias da igreja primitiva. E esse aqui foi mais um, Potifar, um grande nome na história também do povo de Deus. Mas veja que José, no meio de todo esse sucesso que ele começou, desde que ele entrou na casa de Potifar, mas do lado a turbulência junto o tempo todo, era luta o tempo todo, ele não tinha folga. A turbulência estava do lado. Era como se a tempestade e a bonança estivessem andando uma do lado da outra. A vida dele foi desse jeito. E é mais ou menos assim que funciona a vida dos verdadeiros servos de Deus. São guerreiros. Eles têm paz, a paz interna, porque lá fora é só batalha, é só guerra. Quando a gente nasce nesse planeta de pecado, colocou o pé no chão, o chão se chama tatame. É um tatame de luta o tempo todo. Adversários mais diversos surgem e nós temos que nos habilitarmos a cada luta para melhorarmos a nossa defesa e o nosso ataque para a nossa sobrevivência na fé. Essa é uma grande realidade. E José assim o fez. Foi parar na cadeia. Na cadeia também conquistou o favor administrativo daquele ambiente, transformou aquele ambiente e lá naquele ambiente ele conheceu alguns personagens de destaque também. Lembra do copeiro e o padeiro? Pois é. Nós entramos no sexto tema, o sonho de Faraó. O copeiro e o padeiro tiveram sonhos idênticos e estavam encucados com o significado desses sonhos. E quando então contam para José, José interpreta e mostrou que o copeiro ia sobreviver e o padeiro ia morrer. Seria julgado e condenado. E o copeiro seria absolvido. E assim aconteceu. E aí esse copeiro saiu e quando foi um dia, quem é? Faraó estava tendo sonhos perturbadores. Ofereceu fortunas para quem desse conta de interpretar. Aí o copeiro lembrou, depois de muito tempo, lembrou que tinha um camarada preso lá na cadeia, a cadeia de Estado, né, do reino egípcio, que interpretava sonhos. E ele mandou buscar. E ele revelou os sonhos de Faraó. Aquelas 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as 7 espigas cheias, 7 espigas secas, todos apontando para o que aconteceria em breve no Egito. E José se tornou o governador do Egito, porque quando José apresentou para ele a interpretação aqui em Gênesis 41, 25 e 28, onde vem a palavra Deus, aí o original está apresentando o termo Elohim, irmãos. Esse termo Elohim foi muito impactante nessa representação do sonho. Sabe por quê? Porque o Egito era politeísta, acreditava em diversas divindades, eram pagãos profundos. E normalmente os faraós, além de serem politeístas, eram monistas também, se julgavam deuses, eram adorados como deuses. Muitos e muitos monarcas da antiguidade se identificaram dessa forma, se achavam deuses, com tanto dinheiro e poder nas mãos, e dominava tantas mentes e tantas pessoas através de mão de ferro. E aí José, ao interpretar o sonho dele, ele usa a expressão Elohim. E então Faraó, que conhecia essa língua, sabia que Elohim é plural, deuses. Os deuses revelou isso para mim, que revelou para você e que eu estou interpretando. Então, quando ele falou isso, isso calhou bem para quem já era politeísta. Mas deuses aí nós sabemos que da revelação de Elohim está se referindo a Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aquilo soou simpático nos ouvidos de Faraó.
E Faraó logo percebeu e respondeu que se ele tinha essa conexão com esses deuses, com esse Elohim, que ele seria, ele mais ninguém deveria ser o governador do Egito, a segunda mente que dominava e que comandava a nação egípcia. E assim foi José. Aí mostra e comprova que realmente, quando a gente tem a fé consolidada, Deus não nos abandona. Nós sempre iremos vencer, porque Cristo venceu por nós. Já é garantida a nossa vitória. Pense nisso. É muito profundo. No sétimo tema, fé consolidada. Eu gostaria de ler Tem alguma coisa também no livro Educação, página 36 e 37. E na página 51 e 52 também. Olha que meditação interessante sobre fé consolidada, exemplificada na vida de José. No princípio de sua vida, exatamente quando passavam da adolescência para a idade adulta, José e Daniel foram separados de seus lares e levados cativos a países pagãos. José esteve sujeito especialmente às tentações que acompanhavam grandes mudanças na vida. Na casa paterna, uma criança mimada; na casa de Potifar, escravo; depois confidente e companheiro, homem de negócios, educado pelo estudo, pela observação e pelo contato com os homens; no calabouço de Faraó, prisioneiro de Estado, condenado injustamente, sem esperança de reivindicação ou perspectiva de libertação, chamado para uma grande crise para dirigir uma nação. O que será que habilitou a perseverar sua integridade, irmãos? No momento crítico de sua vida, quando fazia daquela terrível viagem do lar de sua infância em Canaã para o cativeiro que esperava no Egito, olhando pela última vez para as colinas que ocultavam as tendas de sua parentela, José se lembrou do Deus de seu pai, recordou-se das lições da infância e o seu coração comoveu-se com a resolução de mostrar-se verdadeiro, agindo sempre como convém a um súdito do Rei Celestial. Fé consolidada, irmãos. Desde ele novinho, ele tinha uma fé consolidada. E ele seguiu com toda aquela crise sem titubear na fé em nenhum momento sequer. E foi como Jó recebeu muito mais do que o que tinha anteriormente. Porque quando Deus é conosco, ninguém pode contra nós. Ó Senhor, muito obrigado por nos motivarmos com experiências extraordinárias como essas dos personagens da Tua Palavra. Senhor Deus, somos os atuais membros que expomos ao mundo como Bíblia aberta, carta aberta, lida e relida pelos homens. Faça de nós, Senhor, verdadeiros baluartes da Tua revelação, para que possamos, como instrumento nas Tuas mãos, evangelizarmos o mundo ao nosso redor, preparando outros para o Teu reino. Que a verdade da Tua Palavra possa libertar a todos aqueles que Tu tens escolhido ao longo da história da humanidade. Capacita-nos para a nossa missão. Te suplicamos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.